Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um vídeo, link, blog que eu vi esses dias na internet que me incomodou. Falava, talvez vocês tenham visto, viralizou assim, meio que no dia, apareceu em vários lugares na minha timeline, de uma mulher que falava sobre todo dia ter que deixar alguma coisa para debaixo do tapete, porque ela não conseguia fazer tudo. E que todo dia ela ia dormir pensando o que tinha que ficado para baixo do tapete, e que tudo bem, porque no dia seguinte ela tirava o que tinha ficado embaixo do tapete, começava tudo de novo. E eu me identifiquei com essa parte do texto, porque de fato dificilmente eu termino um dia com a sensação de que tudo tá ok, nossa, a casa tá limpa, as crianças estão bem, tá todo mundo bem, eu consegui fazer tudo o que eu queria. Eu acho que esse dia não existe, assim, acho que eu nem lembro a última vez que ele aconteceu na minha vida, ever. Mas o problema é que, tipo, cagou no final. Por quê? No final, ele tinha um tom, assim, de... mas tudo bem, porque ser mãe é padecer no paraíso. E quando eu olho para os meus filhos, eu penso que tá tudo ótimo, tudo bem se eu não lavei o cabelo, tudo bem se eu não trabalho há 5 anos numa coisa que eu gosto, tudo bem se eu passo todos os meus dias lavando roupa e louça, pisando em Lego. Acho que vou falar isso em todos os vídeos. Então a primeira coisa era isso, assim, essa coisa do padecer no paraíso, que muitas vezes é só padecer no inferno mesmo. Eu não acho que seja legal o tempo todo só porque você olha para os teus filhos no final do dia e pensa, nossa, mas que bom que eu sou mãe. Amo os meus filhos, é verdade, no final do dia quando você abraça, você vê teu filho dormindo, é tipo pensar, nossa, ele dormiu, que bom, ufa, vou existir agora, vou assistir um filme no Netflix. E às vezes nem isso você consegue, porque você tá tão cansada, tão exausta que você dorme também. E o grande problema que eu enfrento e que eu tento mudar em mim todos os dias é não me colocar mais como a última da fila, ser sempre a última para tudo, a última que vai tomar banho só depois que todo mundo já tomou banho, isso quando eu consigo lavar o cabelo, a última a servir o prato e comer, porque primeiro são os filhos, primeiro são todo o universo, primeiro resolve a fome na África, daí depois vem eu. A última na lista de prioridades para tudo, assim. Eu acho que isso é um erro que eu cometi muitas vezes e que eu tô tentando mudar a cada dia, assim. Não é uma coisa fácil, não é mesmo. Eu lembro que eu tinha uma super amiga que ficou grávida um pouco antes de mim, e coisa de 1 ano antes, assim, e ela falava: você vai ver, depois que teu filho nascer, você só vai querer comprar coisa pra ele, você só vai enxergar coisa de criança. E eu pensava, eu vou continuar existindo, eu vou continuar comprando coisa pra mim. E, putz, era muito verdade isso, porque metade das roupas que eu tenho são roupas que não serviam mais na minha mãe, ou que ela comprou e não usou, ou que alguém comprou e não usou, porque eu realmente virei a última da fila, eu realmente parei de fazer coisas que eu gostava porque eu gostava, pensando primeiro neles. Por exemplo, quando eu vou num restaurante, eu olho o cardápio pensando no que eles poderiam comer dentro daquele cardápio e nunca pensando no que é mais gostoso para mim, no que eu tô com vontade de comer, no que eu mais gosto. Esses dias a minha filha me perguntou: mamãe, qual é o seu sorvete preferido? E eu não sabia responder. Eu não sei mais qual é o meu sorvete preferido, porque quase sempre é o sorvete que eu vou comer e eles vão comer também. O picolé que eu posso dividir com eles. Então, em coisas bem pequenas, eu já percebi assim que eu fui desaparecendo, assim. Você vai tirar férias, você não pensa, nossa, eu quero ir para Tailândia, nossa, eu quero subir o Everest, porque o Everest, ele é um lugar child free, assim, por definição, né?
Você não acaba não fazendo programas que eu, pelo menos, que eu realmente gostaria de fazer, porque eu fico procurando um lugar onde eles vão ficar bem, onde tem um trocador, onde tem comida que eles comam, onde tem água, onde eles possam tirar uma soneca, onde seja seguro. E nem lembro também a última vez que eu realmente viajei e fiz um programa que eu queria fazer só porque eu estava afim de fazer e que não era primeiro pensando neles, assim. Mas, numa das minhas inúmeras sessões de psicanálise, uma das coisas que a minha psicanalista falou era sobre a questão do desejo. E que o desejo, ele precisa ser alimentado. E uma das formas de você alimentar o desejo no outro é não satisfazê-lo. Deixar literalmente a desejar. E eu tenho experimentado isso com as crianças e com as pessoas que me cercam, que talvez uma forma de fazer com que eu continue sendo importante seja não satisfazê-los o tempo todo. Então, às vezes, eu faço sim a comida do jeito que eu quero comer, e se eles acharem que não tá do gosto deles, eles vão ter que viver com isso, assim, tipo... Sinto muito, é o que temos para hoje, não tem outra comida. E se não dá tempo de comprar tiara de unicórnio para levar na festa fantasia, sinto muito. Sinto muito é uma palavra, uma frase que eu tenho exercitado com uma certa frequência, assim. Então, às vezes não dá para fazer. E é claro, às vezes eu vou continuar me deixando a desejar. Eu não vou fazer tudo para mim, mas é um exercício que precisa ser exercitado. O que é estabelecer prioridade? É basicamente fazer muitas listas e decidir conscientemente o que você vai deixar de fazer naquele dia. Não é tentar fazer tudo, não é ser super-heroína. É não fazer algumas coisas deliberadamente. Então, o que eu vou não fazer hoje? Eu faço isso todos os dias. O que eu vou deixar de fazer? Quem eu vou deixar a desejar hoje? Isso é estabelecer prioridades. O que é mais importante, o que é mais urgente e o que eu mais quero fazer hoje. Eu acho que são 3 coisas que eu tento equilibrar. Peraí, esqueci o que eu ia falar. De organização. Então, eu baixei o Trello, baixei o Evernote, tô organizando as minhas listas em sublistas e cada dia eu olho para aquilo e penso o que eu vou efetivamente priorizar hoje, o que eu efetivamente vou concluir hoje. E quando eu não consigo, porque hoje, por exemplo, o André, o meu filho mais novo, foi para a escola e voltou 5 minutos depois porque a professora me ligou que ele estava... que ele estava com febre. Então, algumas coisas que eu tinha me programado para fazer hoje, eu já sei que eu não vou conseguir fazer. E tudo bem, porque eu sei quais coisas eu não fiz. Um outro jeito é uma história que eu escutei de um casal de amigos quando eu me separei do pai da minha filha. Eu estava com a minha filha lá, o André ainda não tinha nascido e eu tinha acabado de me separar do pai dela. E eu estava super feliz porque eu estava me sentindo livre, eu estava sentindo que pela primeira vez eu tinha uma divisão clara de responsabilidade com o pai dela, que tal dia, tal hora, ele era responsável inteiramente pela sobrevivência dela e eu tinha aquele tempo inteiro para mim. E eu falei, gente, eu descobri o melhor jeito de criar filhos com uma pessoa com a qual você não é mais casada. E o marido da minha amiga disse assim, então, a gente faz isso, só que a gente conseguiu fazer isso sem se separar, e esse é o segredo. Aí eu falei, então tem gente que consegue fazer isso, dividir efetivamente, não as tarefas, mas a responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental e assim, é meu objetivo de relacionamento
que eu tô tentando construir com o pai do meu segundo filho, assim, dividir responsabilidades e não tarefas. Então, quem é responsável por buscar a criança, por fazer o jantar, por levar no médico, porque são muitas responsabilidades, assim. Se você for pensar, só de cuidar da roupa da criança, que cresce e a cada 3 meses troca tudo, é um tempão da sua vida que vai só dobrando roupa, tirando roupa que não serve, organizando o calendário de vacina, material escolar, porque lavar louça, gente, lavar louça é fácil, lavar louça, mas quem vai decidir quando a louça não vai ser lavada, porque tem outra coisa na frente, quem vai decidir cardápio da semana, quem vai decidir tudo, né? É muita responsabilidade. Além de ser responsável, tipo, se a criança ficar doente, tipo, hoje, quem vai não trabalhar? Quem vai abrir mão do seu planejamento? Então, essas responsabilidades é que tem que ser divididas e não só as tarefas. Eu acho que a tomada de decisões, às vezes, ela é muito mais difícil do que a execução das tarefas. Isso é bem, bem importante. E acho que, por último, de novo, contar com uma rede maior de apoio. A gente fica muito sozinha nessa... Tem um outro vídeo que eu vou colocar o link aqui embaixo, que é do Criar e Crescer, que o Dr. Daniel Becker fala que a mulher de classe média é a que tem menos rede de apoio, porque as pessoas de classes mais baixas, elas dividem muito mais essa responsabilidade com o vizinho, com mãe, com todo mundo, porque para eles é uma questão de sobrevivência mesmo. E as pessoas de classe mais alta, elas terceirizam, elas têm babá, têm empregada, enfim, elas compram essa rede. E as mulheres de classe média, e eu tô falando mulheres porque sim, moramos num país machista, onde os homens dificilmente dividem as responsabilidades com as mães, elas acabam ficando sozinhas e responsáveis por tudo, e são elas que deixam de trabalhar, são elas que se colocam por último na fila porque elas não têm com quem contar. Eu moro numa cidade onde as pessoas costumam ser famosas por serem fechadas e por não irem na casa uns dos outros, mas eu acho que cabe a mim tentar mudar isso. Hoje, por exemplo, eu vou buscar a filha de uma amiga minha na escola, ela vai dormir aqui e amanhã eu vou levar as duas para a escola. Então, quando eu combino isso com uma amiga, eu me sinto menos devendo um favor do que se eu pedisse isso para alguém da minha família. Porque eu sinto que é uma troca e é uma moeda de troca muito valiosa. Essa sororidade, ela é toda uma economia, né? Uma parceria que ela é bem-vinda e muito produtiva. Então hoje eu sei que eu vou cuidar dessa menina, mas eu sei que eu tenho um canal aberto com a mãe dela para quando eu precisar, ela vai dizer claro, venha. E eu tenho tentado construir isso com outras mulheres também, para que elas saibam que elas podem contar comigo e para que eu sinta que eu também posso contar com elas. Se a gente não fizer isso, se a gente não se unir, essa solidão não vai passar e a gente vai ficar embaixo do tapete junto com todas as coisas que a gente deixou de fazer. E aí sim, a gente vai padecer, mas não no paraíso, mas no inferno. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que tenha ajudado um pouco a mudar algumas perspectivas sobre o que é efetivamente esse paraíso. Eu vou colocar na sequência uma série de mini dicas sobre sobrevivência diária, assim. Então essas coisas que a gente vai deixando para debaixo do tapete, como que a gente consegue fazer mais rápido sem que elas atrapalhem todo o resto da nossa vida, sem que, enfim, seja um problema. É isso. Assine meu canal, beijo, tchau e até a próxima!